Algumas pessoas dizem não ler a Bíblia porque não entende e outras porque não tem tempo. E foi por esses dois motivos que eu decidi trazer para você um resumo do resumo, com uma linguagem de fácil entendimento e direto ao ponto, porque eu sei a curiosidade que a gente tem de saber e a necessidade de compreender o porquê o mundo é como é e toda essa dualidade do bem contra o mal. Chega uma hora na vida que a gente começa a questionar o porquê das coisas. Qual é o nosso propósito? Por que eu nasci? Para onde eu vou? Será que existe vida após aqui? Não existe vida? Enfim, cedo ou tarde todos nós faremos esse questionamento. E a Bíblia, ela responde todas as nossas perguntas. E esse meu resumo aqui, ele não substitui de forma nenhuma a leitura das Escrituras, mas ele te ajuda a se interessar pelo que Deus tem feito e ainda vai fazer. Assim como todo equipamento tem o seu manual de instruções para funcionar corretamente, nós temos a Bíblia como nosso manual de vida, para que a gente viva uma vida abundante. E se nós não estamos vivendo ainda essa vida abundante, é porque nós não estamos seguindo o manual. Então, eu vou resumir para você, livro por livro, de capa a capa, começando por Gênesis, que é o primeiro livro, e finalizando em Apocalipse, que é o último livro. E eu vou trazendo também os pontos que mais me chamou a atenção aqui durante a leitura. Gênesis, ele fala aqui inicialmente sobre a criação. Ele fala como Deus criou o mundo perfeito e agradável e após Deus ter criado céu, terra, planta, animais, etc., ele viu que tudo que ele criou era bom. E daí ele criou o homem e disse que não é bom que o homem esteja só. E aí ele criou também a mulher a partir do homem. E Deus disse para eles: tenham muitos filhos e espalhem-se aí pela terra e a dominem. E hoje nós vemos muitas pessoas preferindo viver só, né? Com medo de construir uma família. Mas não foi para essa finalidade que nós fomos criados inicialmente. A gente não deve viver com medo. Deus não nos fez para viver a partir do medo. E por que é que Deus criou a humanidade? Pelo mesmo motivo que a gente criou um filho, para se relacionar com ele. A gente não decide ter um filho para deixar esse filho jogado, para tratar como desconhecido, para se desfazer dele. A gente quer se relacionar com esse filho, a gente quer manter uma amizade, uma convivência, um relacionamento, na verdade. E Deus, ele criou a humanidade a fim de se relacionar com ela. Porém, sempre nos dando a capacidade de decidir se a gente quer ou não esse relacionamento. E também ele nos capacitou a escolher entre o que é certo e o que é errado. Antes da desobediência, a humanidade ela se relacionava com Deus. A Bíblia diz que diariamente Deus vinha conversar com os seres humanos. Até que um dia a humanidade decidiu parar de dar ouvido ali para a voz de Deus e começar a dar ouvido para o inimigo e escolheu o lado errado e passou a sofrer sérias consequências dessa decisão. Porque toda escolha tem uma consequência. Deus colocou os seres humanos ali num jardim com tudo que eles poderiam comer, exceto de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí aconteceu que a mulher ela foi enganada e influenciada a comer esse fruto proibido e desobedeceu a Deus. E influenciou também o seu marido. E o marido também comeu, cometendo a mesma desobediência. E logo que o casal pecou, ele percebeu que eles estavam nus e eles sentiram vergonha. Foi a primeira vez que eles se envergonharam. E daí que eles fizeram? Eles entrelaçaram folhas de figueira para eles usarem como roupas. Algumas traduções diz que eles fizeram tipo uma tanga, outra tradução diz que foi um avental e uma tradução mais próxima do hebraico diz que a vestimenta deles era uma espécie de cinta ou uma faixa. E aqui não importa muito o formato que era, mas era uma roupa incompleta. Tanto que após isso, Deus fez para eles roupa de peles de animal para eles se vestirem. Ou seja, se fosse para a gente andar seminua por aí, Deus não se importaria em cobrir a nossa nudez. Então, pega a visão. Deus, ele se importa sim com a nossa forma de se vestir. Enfim, Deus, ele nunca quis expulsar a criação dele do paraíso. Mas ele precisou fazer isso para nos proteger. Eu sei que tem muita gente que acredita que Deus foi mal, que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso a fim de puni-los. Mas não foi por isso. Deus, ele fez isso a fim de protegê-los. E isso está escrito na Bíblia, eu não estou inventando não. Porque tinha uma árvore da vida, que era para eles comerem, onde eles comiam todo dia. E se eles voltassem a comer dessa árvore da vida, depois de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles poderiam viver novamente e estariam eternamente em pecado e distante de Deus. Porque Deus é santo e não pode conviver com pecado. E muita gente pergunta assim, ué, mas por que Deus é Deus e ele não impediu que isso acontecesse? Por que Deus não impediu que o ser humano pecasse? Lembra que eu li lá no comecinho que Deus disse, multiplique-se, dominem sobre a terra? Deus deu o domínio da terra para o ser humano. Ele deu o governo e cabe a cada um de nós se governar, de acordo com as regras estabelecidas por Deus. Se ele disse não come, não coma. Se ele disse come, coma. Simples assim. Deus, ele não interfere na nossa escolha. É como um imóvel alugado, sabe? Tem o dono do imóvel e tem o locatário.
aquele que aluga o imóvel. O dono, a partir do momento que ele alugou o imóvel, ele não entra no imóvel para ficar dando ordem para o locatário. O locatário vai viver ali como alguém que mora no imóvel alugado, respeitando as regras daquele imóvel. Então, Deus, ele é o proprietário de tudo, mas nós somos como os locatários e cabe a nós tomarmos as decisões certas e dominar, zelando pelo que nos é concedido por Deus. E Deus, ele é um Deus tão amoroso que ele nos deu a chance de voltar para ele depois de todo esse problema aí dessa saída do Éden. E nós podemos voltar purificados, livres dos nossos pecados, através de Jesus que pagou o preço por nós. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Esse plano de salvação aí de Jesus para a humanidade já estava arquitetado desde a saída do Éden. E aí aconteceu que Deus, depois da saída do Éden, ele destinou os papéis muito específicos para o homem e para a mulher. Ele disse que a mulher, com muita dor, ela daria luz a filhos e que apesar disso ela teria desejo de estar com seu marido e o seu marido a dominaria. E para o marido, ele disse que o marido teria de trabalhar a vida inteira para trazer o sustento. E o que a gente tem visto nos dias de hoje é a mulher botando o marido para cuidar dos filhos para ela trabalhar e ela dominando sobre o marido e acha que está certo, acha que Deus errou no modelo estabelecido. Mas lá na frente, quem age dessa forma vai colher os frutos dessa rebeldia, porque sim, isso é uma rebeldia, é uma desobediência aí do manual que Deus deixou para nós. E o papel da mulher é ser a ajudadora do marido e não o contrário. Caim e Abel foram um dos filhos desse primeiro casal, Adão e Eva, descrito na Bíblia. E eles também tiveram sérios problemas enfrentados aí por causa da maldade presente no mundo. O irmão mais velho, chamado Caim, matou o irmão mais novo, chamado Abel. E aí o Caim precisou fugir. E fugir de quem? Aparentemente só existiam os dois ali, né? Essa é a pergunta que muita gente faz. Só tinha eles dois e os pais. Mas a Bíblia não afirma que só haviam eles dois na Terra. Então, provavelmente, eles não eram os únicos, porque logo adiante a gente vê que Caim e a sua mulher tiveram um filho. E aí a gente pergunta, né? Mas peraí, que mulher? É óbvio que tinha mais gente. É tipo um filme onde tem aquele monte de figurantes, sabe? Mas só é destacado as histórias de personagens principais. É assim que a Bíblia relata as histórias. Ela não conta as histórias de todos eles, mas ela conta os principais acontecimentos. E naquela época, os parentes também eles se davam em casamento entre eles e por isso eles se multiplicavam muito rápido. Então, depois disso, o casal ele teve mais um filho chamado Sete e esse filho teve mais filhos. E um desses filhos foi Noé. E na época de Noé, Deus viu que a maldade humana ela continuava crescendo exponencialmente no mundo. Então ele resolveu dar um reset, poupando apenas a família do Noé e destruindo todo o resto através de um dilúvio. Só foi poupada a família do Noé, ele, a esposa, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, além dos teus animais e das tuas noras. Depois do dilúvio, Noé, ele plantou uma vinha, ele bebeu vinho e ficou embriagado. E daí, o que ele fez? Ele tirou toda a roupa e dormiu lá peladão. O Cã, filho mais novo dele, viu o pai nu, veio e contou para os irmãos. O Sem e o Jafé, que eram os mais velhos, cobriram a nudez do pai, porque naquela época era desonra ver o pai nu. Então, quando Noé depois acordou e soube do que tinha acontecido, o que ele fez? Ele pronunciou uma maldição. Mas, curiosamente, essa maldição não foi sobre o Cã diretamente, o filho dele, mas sim sobre o neto dele, o filho de Cã, o Canaã. Ele disse, maldito seja Canaã. E aqui eu abro um parente para dizer que Deus disse que vida e morte está no poder da língua e que a gente vai viver daquilo que sai da nossa boca. Olha só, o avô, ele amaldiçoou o próprio neto e assim se cumpriu, porque como Deus disse, a palavra tem poder. Enfim, depois disso, eles continuaram se corrompendo, desprezando os bons costumes. E quando o povo já estava bem numeroso novamente, eles decidiram fazer uma torre. E essa torre, ela tinha o intuito de alcançar o céu para que eles ficassem famosos e não fossem espalhados sobre a terra. Eles queriam glorificar os seus próprios nomes com a criação dessa torre e não o nome do Senhor. Mas o Senhor desceu, confundiu as línguas deles e assim cada um não entendia mais o que o outro falava e eles foram espalhados pela terra. Essa é a história de Babel. E para mim essa é a explicação de como surgiu tantos idiomas diferentes. E mesmo os seres humanos fazendo tantas coisas erradas, Deus nunca desistiu de nós. Por causa de um único homem, Adão, o pecado entrou no mundo. E por causa de um único homem, Jesus, o Salvador, o pecado de todos nós é perdoado. Então, como o plano de salvação de Deus era sempre através de um homem salvador, ele chamou um homem que era filho do filho do filho, filho de Noé, da linhagem de Sem, e disse que a partir desse homem ele criaria uma nova nação, um novo povo separado para ele. E ele mandou esse homem chamado Abraão se apartar da sua parentela e viver numa terra distante que ele ia mostrar essa terra. Mas aí aconteceu que esse Abraão, ele até obedeceu a Deus, parcialmente. Ele levou com ele o sobrinho dele, Ló,
e a esposa dele, Sara. E após ele ter saído da sua terra e ter ido para a terra que Deus preparou, chegou lá num determinado momento, houve uma fome severa naquela terra. E o Abraão decidiu ir para o Egito, que era uma terra onde tinha comida abundante. A Bíblia não mostra ele consultando Deus sobre essa decisão de ir para o Egito. Ele simplesmente foi. E o pior, quando ele estava indo, ele olhou para a mulher dele e falou assim: você sabe que você é bonita, né? Vai chegar lá, os caras vão querer me matar para ficar com você. Então vamos dizer que você é minha irmã. E dizendo assim, o faraó, todo-poderoso do Egito, ele tomou a mulher de Abraão para ser a sua mulher, achando que ela era irmã do Abraão. E o Abraão praticamente vendeu a mulher dele, porque em troca ele ganhou muitos bens: ovelhas, bois, jumento, escravo, camelo. Mas, por causa disso, Deus castigou o faraó e a família do faraó com doenças horríveis, até que o faraó descobriu que essa punição se tratava dele ter pego ali a mulher do Abraão. E aí o faraó deu um chega junto no Abraão e perguntou: por que você fez isso? Por que você mentiu que ela era sua irmã? Deixou eu casar com ela? Olha aí a maldição sobre a minha vida, você é louco? Cata a tua mulher e vai-te embora daqui. E a Bíblia não dá detalhes sobre qual foi a praga que Deus enviou para o faraó, mas algumas pessoas acreditam que foi uma impotência para que ele não fizesse nada com a Sara, né? Preservasse ela ali pura. E aí Abraão pegou a tua mulher, o teu sobrinho e as coisas e foi embora. E aqui a gente vê nitidamente que Abraão, ele era um homem escolhido por Deus, mas ele não era um homem perfeito. Ele também pisava na bola. E ele abriu brecha para o maligno agir na vida dele através dessa mentira. A gente nunca deve mentir, por pior que seja a verdade, a gente tem que falar a verdade. Porque a mentira ela pode até nos beneficiar na hora, mas depois ela destrói, ela corrói toda a nossa vida lá na frente. Porque isso é uma permissão que a gente dá para o inimigo entrar. O inimigo ele só quer uma brecha pequenininha para ele entrar e destruir a nossa vida. Então a gente tem que ficar esperto, não pode bobear. Essa simples mentirinha, ela ferrou toda uma nação até hoje. Porque quando Abraão ele foi embora do Egito com a sua esposa, ele levou também os bens que ele tinha ganho do faraó. E muito provavelmente, ali no meio, embora não esteja escrito na Bíblia isso, ele levou junto ali com as servas, a serva chamada Agar. Porque essa Agar, ela era egípcia. E como eles estavam vivendo um tempo no Egito, imagina-se que ela veio desse tempo. E aconteceu que apareceu Abraão, né? Deus veio para ele e disse que faria dele pai de multidões. Mas ele já era velho e a Sara, sua esposa, ela era, além de velha, estéril também. Então, quando Deus falou que ia fazer ele pai de multidões, ele respondeu assim para Deus: tu não me deste filho e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas não era esse o plano de Deus. Deus ia dar um filho para ele por meio da Sara, a mulher dele. Mas a Sara também, incrédula, né, até por conta de toda o que ela via ali, a situação dela, ela teve a brilhante ideia de pôr a Agar, serva dela, para gerar um filho do Abraão. E aí ela falou para Abraão: olha, marido, Deus falou que ia te dar descendentes, mas eu não posso gerar filho, então faz filho aqui com a minha serva Agar. E aí a gente cria aqui tudo certo. E assim foi feito. Lembra que eu falei que o poder da vida e a morte está na língua? O Abraão falou o quê para Deus? Falou que o herdeiro dele seria um filho do escravo, né? E olha aí, se cumprindo a fala dele. Gerou um filho com a escrava, né? E quando a Agar engravidou, ela começou a desprezar a Sara. E a Sara passou a tratá-la duramente. Aí a Agar fugiu pro deserto, mas daí Deus apareceu para ela na forma de um anjo e mandou ela voltar e se humilhar para Sara, porque Deus ia fazer com que a descendência do filho dela seria numerosa e que o filho dela se chamaria Ismael. E daí Deus apareceu para o Abraão novamente e disse que daria um filho para ele por meio de Sara. Dessa vez Deus teve que desenhar para ele entender, né? E aí a Sara escutou essa conversa de Deus com Abraão e deu risada, porque ela não acreditava. Mas Deus disse para ela: ó, não adianta você rir não, porque nada é impossível. E aí aconteceu que a Sara engravidou na velhice e deu à luz a um filho chamado Isaac. E certo dia o Ismael estava brincando lá com Isaac, a Sara não gostou e mandou que o Abraão mandasse a Agar, escrava, embora e o Ismael também embora da casa deles. Porque ela não gostou? Porque provavelmente era uma brincadeira inapropriada, ou a tradição hebraica sugere que possa ser também uma zombaria, um deboche, ou até mesmo um comportamento inadequado ou agressivo. Enfim, foi isso que aconteceu. Eles estavam brincando, ela não gostou e mandou ele embora. E aí aconteceu que o Abraão ficou muito preocupado, porque o menino também era filho dele. Mas Deus disse para Abraão: não se preocupa, né, que ele ia fazer ali do Ismael também uma grande nação. Então o Abraão obedeceu a Deus, deu comida e água para Agar, colocou ali o Ismael com ela para eles irem embora, e Deus cuidou de Agar e Ismael. Quando Ismael cresceu, Agar arranjou uma esposa egípcia para ele, para que se cumprisse aí o que Deus falou que faria dele uma descendência, né, muito grande, uma grande nação. E lembra do sobrinho Ló?
Quando o Abraão saiu do Egito, ele e Ló se separaram porque eles tinham muitos bois, ovelhas e tal, empregados, e aí eles ficavam brigando entre si, né, os pastores ali, por causa de pasto, e eles decidiram se separar. E aí Abraão falou para Ló escolher para onde ele queria ir, que o Abraão ia pro lado contrário. E Ló escolheu um vale de boa aparência, que tinha muita água, etc. E nesse vale ficava Sodoma e Gomorra, que foram cidades destruídas por Deus por causa do pecado e imoralidade sexual que existia naquele lugar. E quando Deus foi destruir o lugar, ele poupou o Ló e a família do Ló e destruiu todo o resto. Porém, a mulher de Ló, quando ela estava saindo da cidade, mesmo recebendo a recomendação de sair de lá urgente e não olhar para trás, ela olhou e aí aconteceu que ela virou uma estátua de sal. Então o Ló saiu da cidade apenas com as suas 2 filhas. E as 2 filhas decidiram embriagar o pai e fazer filhos com o pai para manter a descendência delas, dando origem aos povos amonitas e moabitas. Lembra quando Abraão falou que a Sara era sua irmã? Quase que ela virou lá a mulher do faraó? Ele fez isso novamente com ela. Antes dela engravidar do filho Isaac, eles foram morar na cidade de Gerar. E um rei lá chamado Abimeleque, pensando que a Sara era a irmã do Abraão, trouxe ela para o palácio dele a fim de ficar com ela. Mas daí Deus apareceu para ele em sonho e mandou ele devolver a mulher do Abraão. E sem tocar na mulher, devolveu e deu ainda muitos bens a Abraão. Na verdade, Sara, ela era meia-irmã de Abraão e ela era filha do pai dele. E eles ocultavam ali que eles eram casados por causa da beleza dela. O Abraão tinha medo que matassem ele para ficar com ela. E esse foi o resumo aí dos 20 capítulos de Gênesis.